tá o pessoal me perguntando muito sobre REITs, né, cara? E aí eu queria saber o que você acha desse mercado de REITs, né? Esse mercado internacional, que ele é gigantesco, né? Eu tava até contando pro pessoal que tem um REIT que vale 5 vezes mais que todos os fundos imobiliários juntos, né? E aí eu queria saber o que você acha dos REITs, essa internacionalização da carteira para investir também em imóveis, mas em outros países. O que você acha disso? Na Suno tem também a parte de internacional, tem um grande amigo meu que é o Ismael, da Central do REIT, que também cobra essa parte. Eu vou falar muito sinteticamente. Primeiro, sim, internacionalizar a carteira tem suas vantagens, sim. Também como tem as suas desvantagens, né? Porque você pode estar exposto a um equity que supostamente vai bem, mas por uma inversão cambial você pode ter um resultado não esperado, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Tem vantagens e desvantagens. Mais vantagens do que desvantagens? Com certeza, tá? Agora o que eu vou falar que é o mais importante é que a grande parte, para não dizer quase todos, e talvez você, João, possa até me corrigir e te dou a liberdade de você falar assim, Baroni, o que você falou é bobagem e está tudo errado. Então, estou te dando essa liberdade. Mas a grande maioria dos investidores aqui no Brasil, que estão acostumados aí com fundo imobiliário e tal, e de repente fala assim, quero começar em REITs. Eu acho que a grande maioria investe errado aí fora. A grande maioria seleciona errado, vai pelos critérios errados, não tem fica comparando laranja com banana, achando que está fazendo a coisa certa, vai por um caminho completamente equivocado. E quando a história aí dá errado, eu acho que o prejuízo ele é quase que irreparável durante um bom tempo. Aqui no Brasil nós ainda temos uma vantagem, que o fundo imobiliário, quando você dá errado, ele deixa pouco trauma. E com os fundos agora multiativos, o trauma é ainda menor. Agora, no caso dos fundos americanos, dos REITs, que não são fundos, que tem vários outros critérios de análise junto, o brasileiro médio, vamos falar assim, que mal dá conta de selecionar um fundo imobiliário, ele ainda pega a mesma cesta e quer fazer a mesma coisa lá e vai para esses fundos pagando 30% de yield, porque ele quer um yield alto. Só que o fundo entra em bankruptcy, assim, em uma semana. Enfim, então a minha sugestão para todo mundo é, se você está confortável com a tese aqui no Brasil, já consolidou a sua tese aqui no Brasil e sentiu a necessidade de internacionalizar os seus investimentos, triplique a sua atenção, estude 10 vezes mais, procure muito mais profissionais que realmente saibam. E é pior, hein? Tem profissional que fala que sabe cobrir o mercado internacional e não sabe. E aí é onde a situação fica até pior, que você está contratando uma pessoa que você confia e ele está com premissas completamente equivocadas. E aí sim você vai se aventurar por lá, tá? Não tenha isso como uma obrigação. Eu já vi gente falando assim, eu preciso dolarizar, eu preciso estar fora. Cara, se você está com isso na cabeça, compra um fundo cambial ou compra um ETF, alguma coisa, para tirar isso da sua cabeça. Não vai querer investir em equity, no peito e na raça, achando que você sabe tudo, que o play lá é diferente. A brincadeira lá, quando você toma uma invertida, te joga no chão. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente sabe o valor do tijolo, a coisa muda. Essa é a minha visão. E agora, João, eu que te pergunto, falei bobagem, você pode corrigir, pode colocar alguma coisa. Sendo muito franco com você, é até bom ouvir de você que tem experiência se eu estou falando bobagem ou não. Não, eu gostei, cara, eu gosto disso, porque eu acho que tá começando, eu acho que até por isso, né, o Kiko, ele me chamou, né, tem até que agradecer o Kiko, me chamou para fazer um vídeo por semana lá sobre REITs no canal dele, e porque realmente o pessoal tá num desespero gigantesco com essa subida do dólar, né, eu acho que esse desespero foi um pouco assustador. Eu acho que tem dois pontos aqui, eu acho que foi bom, porque o pessoal começou a perceber outros mercados, tá, eu acho que em questão de oportunidades foi excelente, porque começaram a perceber que tem REITs, que tem stocks, que tem... eu tava falando pro pessoal que tem empresas em Hong Kong, né? Mas assim, não é todo mundo que investe em Hong Kong que entende como é que funciona lá, né? Então, eu acho que... assim, acho que você não falou nenhuma bobagem. Eu acho que é o que a gente falou o episódio inteiro, né, Baroni? Conforto. Então, se você está confortável de investir uma porcentagem no dólar lá nos REITs, excelente, né? Eu acho que você vai ter renda em dólar, você está protegido. Eu sempre falo, eu acho sim que você tem que ter pelo menos uma porcentagem em dólar, porque o CPI, eu tenho falado muito disso, né? Que a inflação americana, ela impacta muito mais a nossa renda do que o real, né? Mas não é todo mundo que tem conhecimento, não é todo mundo que precisa abrir uma conta numa corretora, né? O pessoal fala, BDR é horrível. Eu não acho que BDR é horrível. Então, assim, eu acho que é bem isso, é o conforto. Mas eu gosto muito, eu acho que é um mercado muito mais desenvolvido. Eu torço muito para que o Brasil chegue no nível que é o mercado de REITs, porque é realmente assustador, né?
Eu falo que tem o Avalon, né, que ele é um dos meus clientes, ele vale 5 vezes mais do que todos os fundos imobiliários juntos, né? Então, assim, é muito grande, é realmente muito grande, mas muito grande também tem mais risco. Então, eu acho que tem que pensar sim uma porcentagem da carteira, mas se você for ficar confortável. Se você for ficar todo dia olhando ali o câmbio, o dólar subiu, o dólar caiu, meu Deus, o que eu faço? Aí não, aí fica fora disso. É que torna um investimento mais difícil de ser feito. A quantidade de variáveis que você monitora. O Kiko falou uma coisa que eu discordo, e aí que entra a mágica de tudo isso. A gente está num ambiente em que a discórdia mantém a amizade, né? Infelizmente, a gente tem visto muito por aí que discordar acaba a amizade. Então, eu vou discordar do Kiko, e a minha amizade por ele não vai mudar absolutamente nada. Que avaliar o fundo imobiliário é mais difícil, tá? Eu acho que é o contrário. Eu acho que avaliar uma empresa, ela pode parecer mais fácil num primeiro momento, só que ela é muito mais impactada por uma série de variáveis, né? Então, como o Kiko falou aí da esposa dele, do IRB, tudo, não sou especialista nisso, mas acho que são tantas variáveis que pode fazer essa ação voltar para os 30, 40 que ele falou, mas pode fazer também ela voltar para centavos e continuar caindo, né? Então, quando você pega algumas ações, eu não vou citar aqui porque não é a minha especialidade, mas você tem várias ações que, estava ontem negociando, hoje está 50% menos, 60% menos, e está todo mundo lá comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Eu acho isso muito mais complexo, porque se tem um jogo de compradores e vendedores, tem gente que está enxergando muita coisa que eu não estou enxergando por um lado e para o outro, entende? Já no caso de fundo imobiliário, você consegue racionalizar muito mais. O problema que o Kiko teve com o XP Macaé é um problema que 100% das pessoas vão conseguir explicar para ele. Entendeu? É um monativo, é um ativo que foi construído no auge do momento imobiliário, para a Petrobras, que é uma estatal, no momento que logo depois veio um Petrolão e que desmontou um monte de coisas da operação no Brasil. Eles estão em processo de enxugar realmente. O ativo está em Macaé, que é um ativo, é uma localização muito específica para a indústria de petróleo, gás e petróleo. Não tem empresas que vão ocupar 20 mil metros quadrados a qualquer hora lá. E é um ativo que tem um padrão construtivo muito limitado, apesar de ter lá uma pelezinha de vidro aqui, outra ali. O pessoal acha que é AAA, na verdade não é. E ponto, acabou. Fim. Agora, se eu trouxer aqui um cara especialista em IRB, eu estou pegando o exemplo do IRB, cara, vai ter 300 caras que vão falar um monte de coisa, vai ter 300 que vão falar outras completamente diferentes, você vai ter um monte de variáveis que pode impactar, aí você traz o board da empresa, o cara vai falar um monte de outras coisas, aí você traz um analista um pouco mais crítico, o cara vai detonar por outra. Nossa! É muito mais difícil, na minha visão. É muito mais difícil. E eu acho que o REIT tem um pouco mais de ações do que de fundo imobiliário. Porque quando você começa a colocar câmbio na jogada, você começa a colocar a alavancagem na jogada, você começa a ver essa questão da dívida estruturada, bônus de board lá, de CEO, que ganha em função de não sei o quê, o nível de transparência deles, que aparentemente é maior do que o nosso, mas quando você vai colocar nas entrelinhas, não é bem assim. Então, são mais variáveis. Hora nenhuma eu falei que investir é ruim, percebam. Hora nenhuma eu falei que investir lá no IRB, lá da esposa do Kiko, é ruim. Hora nenhuma eu falei que investir em REITs lá do João é ruim. O que eu estou falando aqui é que você tem muitas outras variáveis que às vezes não são consideradas.